Boa noite, irmãos, irmãs, paz seja com todos, amém? Todos passaram um dia bem? Que bom, e melhor ainda porque estamos na presença do Senhor, né? Somos gratos a Ele por tudo. Mais uma vez, né, chegamos a um estudo do livro de Daniel, hoje o capítulo 4, gostaria de fazer um resumo, né, o capítulo 4 é um capítulo com muitos versículos, não daria para a gente estudar verso a verso, capítulo, versículo por versículo, então vamos fazer um resumo, tá bom? E como nós conhecemos, o capítulo 4, ele se refere à loucura, né, de Nabucodonosor, ou como muitos outros dizem, 7 anos difíceis, né, que passou na vida de Nabucodonosor. Capítulo 4 de Daniel, vamos antes fazer uma oraçãozinha, pedir a orientação do Espírito Santo a Deus. Querido bom Pai, eterno Deus, mais uma vez agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. E pedimos ao Deus que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Por mais que possamos ter lido este capítulo por várias vezes, há sempre uma menção do Senhor em fazer-nos lembrado de que o Senhor é quem domina tudo sobre todos. Portanto, ó Deus, traz a revelação desse capítulo no seu resumo para que nós possamos compreender a Tua vontade e a Tua soberania. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. O capítulo, na verdade, o livro de Daniel, ele contém 12 capítulos. E nós sabemos que o livro de Daniel, ele é um livro profético e histórico. Ali são 6 capítulos, né? Na verdade, na sua primeira tem 6 capítulos históricos, praticamente, e 6 capítulos proféticos. E um deles que nós vamos estudar hoje à noite é o capítulo 4, um capítulo totalmente, né, histórico. E é interessante, meus queridos, quando nós olhamos para esse capítulo, ou até mesmo para o livro de Daniel, nós vemos então o tratar de Deus com a humanidade, com pessoas individualmente, tá? E com seu servo Daniel. E eu quero também destacar nesse capítulo, porque antes, no domingo passado, foi estudado o capítulo 3. O Marcelino estudou aqui conosco o capítulo 3. E é interessante que do capítulo 3 para o capítulo 4, segundo alguns teólogos, diz que se passaram aproximadamente 26 anos. Do capítulo 3 para o capítulo 4, aproximadamente. E é interessante que nessa sucessão então de acontecimentos, e até mesmo o sonho do capítulo 2, tá? Para o capítulo 4, nós percebemos então que o império caldeu, na verdade, ele se valia com a presença de sábios, prefeitos, né? Governadores, magos, encantadores, astrólogos, feiticeiros, enfim, todos eles servindo, né, assistindo perante ali o rei. E quando nós olhamos para a menção deste capítulo, nós observamos também que neste capítulo há então a misericórdia de Deus sobre a vida de Nabucodonosor. E quando nós olhamos para o capítulo 4, pelas palavras, pela escrita, nós entendemos que foi então
Nabucodonosor que escreveu, né, este capítulo. Como nós sabemos, a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores, e podemos incluir aqui também nesta escrita Nabucodonosor, como escritor. E o mais interessante deste capítulo também é que além de que Deus já havia, né, falado então com Nabucodonosor de várias maneiras, nós observamos então o capítulo 2 e o capítulo 3, a maneira pela qual Deus trata diretamente e indiretamente com, né, Nabucodonosor, dando a oportunidade para ele compreender quem era o Deus do céu. E por meio de Daniel, Deus se fez conhecer, né, perante Nabucodonosor, para que ele pudesse compreender que existe um Deus no céu que domina sobre todos e que ele tem poder sobre os reis e reinos da terra. Então veja, no versículo 4, ele diz o seguinte, vamos ler comigo? Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, e tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça se turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Vejam comigo aqui um detalhe. No capítulo 2, quando ele teve aquele sonho, ele não lembrou o sonho, e muito pior a sua o quê? Interpretação. Ao contrário daqui, o texto diz que ele, ou seja, lembrou do quê? Do sonho, mas não sabia a sua interpretação. Ao ler os versículos seguintes, nós vamos entender que ele que entendeu, ele sabia qual era na verdade o sonho, a ponto que ele relatou para os magos. Só que também, da mesma maneira que no capítulo 2, quando ele sonha, ele tem aquele sonho e esquece, o seu espírito na verdade, né, se perturba. O texto diz que ele manda convocar na verdade os sábios da Babilônia. Foram introduzidos os sábios da Babilônia. Só que lá também não foi, na verdade, introduzido Daniel. Daniel não foi convocado em primeira instância lá no capítulo 2. Da mesma maneira também que Daniel não foi o quê? Convocado na primeira instância aqui no capítulo 4. Será ser teimosia? Ou é rebeldia? Primeiro lugar, para os magos, os caldeus, os encantadores, era praticamente impossível aqui errar, porque da mesma forma ele estenderia o decreto que ele estendeu lá no capítulo 2. Se eles não dessem ao rei a interpretação e o sonho, eles seriam o quê? Mortos, exterminados. E como ele disse, as suas casas, as vossas casas se tornarão como um monturo. E uma vez que aqui neste momento ele errasse na segunda vez, eles seriam o quê? Decepados, seriam mortos. Agora eu faço a pergunta para você: por que o rei então não chamou Daniel? Leiam comigo novamente então o versículo 6. Desculpa, o versículo 7. Então entraram os magos e encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Perceberam? Aqui ele sabia que sonho ele tinha sonhado, ao contrário lá do capítulo 2, que ele não sabia o que havia sonhado, e nem muito pior a interpretação. Aqui ficou fácil para eles relatar, sabe, aos sábios o que ele havia sonhado. Mas queridos, para entender uma coisa,
é preciso nós fazermos então alguns cálculos de como Deus é um Deus fantástico. Ele é todo poderoso. Sabe por quê? O único ser que pode ser onisciente, onipresente, além de ser onipotente, é o Deus criador dos céus e da terra. Os feiticeiros, porque lá na Caldeia, vamos dizer assim, Babilônia, existiam muitos deles com suas capacidades, né, astrólogos, existia, né, como vê aqui, os encantadores, os mágicos, até mesmo aqueles que pesquisavam o quê? A necromancia. Eles investigavam o quê? A respeito dos mortos. Foi onde um dos pontos que Deus repreendeu, tá? Essas tais práticas dentro da linhagem do cerco de Israel. Os israelitas estavam caindo também para esse lado, copiando, ou seja, as práticas errôneas das outras nações. E nós sabemos que por trás disso está quem? Satanás. E Satanás nunca na vida pode ou será onisciente ou onipresente como Deus. Ele não sabe o futuro. Por mais que há uma expectativa naquelas pessoas que desejam fazer tais então pesquisas a respeito dos mortos para saber o seu futuro, né? O pastor Arilton, ele comenta sobre isso, ele diz que é o seguinte, que há pessoas que hoje não saem de casa sem antes o quê? Antes consultar o quê? Horóscopo. Saber então qual será o seu dia, o que virá, o que o dia está preparando para você. E aí entra a questão da necromancia, né? Os necromantes, os búzios, os tarôs, enfim. Mas nada disso pode mostrar o futuro para o ser humano. Sabe por quê? Porque Satanás não pode prever o futuro. E Satanás está por trás de todas essas farsas para enganar o povo de Deus, para desviar o povo de Deus da verdade e buscar mentiras, falsidade. E aqui agora novamente Nabucodonosor se apanha nesse erro. Ele é apanhado nesta falha. Ele retruca com Deus. Porque se os magos lá no capítulo 2 não puderam o quê? Satisfazer seus desejos, realizar a sua vontade, tá? Para tentar revelar os seus segredos. E ele percebe então que só apenas Daniel, pelo poder de Deus, pôde trazer a revelação e a interpretação dos sonhos. E ele louva a Deus do céu e ainda pede para que todos possam obedecer o Deus de Daniel. Quando chega na sua prova novamente, ele esquece que Deus é o único que pode revelar e interpretar sonhos. E ele novamente comete esta falha, tá? Agora vamos lá ao versículo 8. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, olha aqui, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive dizendo e a sua interpretação. E aqui então, eu não vou ler toda a história, porque você vai então perceber que nesse parágrafo, muito longo, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: Daniel, como vocês sabem, né, foi trocado o nome. Daniel é um jovem. Nessa época que ele já não era mais um jovem, quando ele chegou, né, em Babilônia. Como eu falei para vocês, do capítulo 3 para o capítulo 4 se passaram aproximadamente ali 26 anos. E Daniel já não era mais um mocinho, já era um jovem mais experiente. E é interessante que o texto ele vai relatando sobre a questão do sonho. Vamos pegar um pouco dessa da interpretação. É interessante. E ele disse o seguinte: eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi
uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Vamos fazer uma pequena pausa por aqui, tá bom? Quando nós vamos para a história, nós vamos entender, compreender então, que Babilônia estava situada onde? Na Mesopotâmia, certo? Estava situada nas margens do rio Eufrates. E era interessante que, na mesma sequência e na mesma conotação, tá? Na verdade, os filhos dos homens, quando eles constroem a Torre de Babel, qual era o desejo então deles na construção de fazer a torre? É que ela chegasse até onde? Até o céu, não é verdade? A árvore aqui também, ela tem o quê? A sua dimensão, ela chega até ao céu. Percebe então a conotação? Entendemos o seguinte: o desejo de Nabucodonosor era se tornar tão célebre o seu nome, a sua grandeza, que ele pudesse se tornar o quê? O maior de todos os reis. Ele queria se tornar, e ele conseguiu. Ele se tornou conhecido. Ele se tornou um império muito forte, um império muito poderoso. Só que ele não conseguiu entender que Deus estava também por trás, ou seja, do seu sucesso. Porque mesmo ele sendo pagão, Deus usou ele, como disse Jeremias, falou, citou até como meu servo, tratou ele como servo dele, que seria usado, ou seja, para levar o povo judeu ao cativeiro. E que ele iria, na verdade, perceber, ele iria encarar e ver a ação do Deus verdadeiro. E continuando o texto, ele diz o seguinte: e no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, ou seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Vamos dar uma pausinha por aqui. Primeiro lugar, quando os outros versículos anteriores, versículo 12, 13, 14, ele fala dessa árvore grande, Nabucodonosor, ele é considerado como essa árvore, que ela cresceu de uma forma assim extraordinária, e que seus galhos, suas folhas, serviriam então, na verdade, de abrigo para com os outros animais, as aves. Quer dizer que todas as outras nações se serviriam dos cuidados então de Babilônia, mas não por sua própria vontade. O império, ele conquista praticamente o mundo. Nabucodonosor, ele se torna muito célebre, na verdade, e ele consegue agora fazer o que? Dominar todo mundo, e as nações lhe prestavam agora tributo. Sabe de uma coisa? O mais interessante é que esse vigilante, ou seja, na simbologia, que é um ser divino,
quando é cortada, na verdade, os galhos, quando é tirado, né, o seu poder. O texto agora seguinte, ele vem tratando sobre a questão de tempos. Nós entendemos, né, que tempos quer dizer, um tempo quer dizer quanto tempo? Um ano, né? Não é isso? Então se passaria o que? 7 tempos, se passaria 7 anos, né? E esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Quem fez saber então Nabucodonosor que Daniel tinha esse espírito de capacidade? E como que ele, por mais que foi impetuoso colocar o nome de Daniel, de Beltesazar, que representava o significado do seu principal Deus, como que ele entende agora que é apenas, ou seja, talvez um dos deuses santos? Em outras palavras, ele queria dizer o seguinte: olha, um dos deuses que habita no céu. Mas não querendo revelar a verdade, ele faz então sua menção de deuses santos. Mas entendendo que desde o capítulo 2, tá? E desde o capítulo 3, como que Deus tratou a impiedade dele por meio da rebeldia ali na fornalha, principalmente no capítulo 2, quando ele recusa, né, a ação de Deus na vida dele, porque ele não procura diretamente Daniel para revelar o sonho. Ele ainda, por causa do seu orgulho e egoísmo, ele não reconheceu Deus no seu coração como um Deus o quê? Que domina sobre todos. O versículo 19 diz que então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então veja, aqui nesse momento Daniel ele permaneceu um pouco confuso, atônito, preocupado com o sonho. E a preocupação de Daniel também deixou Nabucodonosor preocupado, a ponto dele dizer assim: Daniel, por favor, olha, permanece firme, dá então a interpretação, permanece calmo, não fica aflito, por favor, dá a interpretação. E Daniel então ele expressa o sonho a Nabucodonosor. Depois que ele fala então que ele perderia então o seu domínio, e que o sonho era sobre, na verdade, ele apresenta agora o significado e o cumprimento então do sonho e da profecia. Vamos ver no versículo 26.
Vamos pular um pouquinho aqui. E ele diz o seguinte: quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore, com as suas raízes o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Queridos, preste bem atenção. Deus poderia ter agido de outra maneira na vida de Nabucodonosor, mas por causa da dureza do seu coração, por causa da rebeldia também do seu coração, o orgulho, ele permitiu que Deus pudesse mudar a sua vida. O texto continua dizendo então que ele começou a viver como animais. Durante 7 anos ele pastaria junto com os animais. A sua pele mudaria, crescia pelos como penas de ave. Você entendeu? As suas unhas iriam crescer também como de aves. Toda a sua estrutura, fisicamente, a sua mente seria mudada. Ele perderia a compreensão de homem e começaria a pensar como um animal. Deus apenas não mexeria ou transformaria sua parte exterior, mas também mudaria o seu coração. E ele iria então receber orvalho do céu sobre a sua pele. Mas tem um detalhe no versículo 27. É onde eu me deparo e eu paro para pensar muitas vezes nos nossos dias também. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Nabucodonosor já estava com idade avançada. Os versículos seguintes então vai dizer que Nabucodonosor, após ter ouvido a interpretação do sonho, se passaram 12 meses depois da revelação do sonho. E o texto diz que Nabucodonosor, andando calmamente, passeando pelo seu palácio, observando toda a beleza que ele havia construído. Eu não trouxe fotos, imagens, mas tem muitas imagens bonitas, né? Da cidade de Dura, capital babilônica. E o palácio de Nabucodonosor era um palácio extraordinário, cheio de jardins suspensos, aonde talvez qualquer olho humano, ao enxergar, ao contemplar a beleza do palácio de Nabucodonosor, encheria seus olhos de água, de tanta, ou seja, beleza. Muitas das maravilhas. E então veja o que diz o texto seguinte: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Veja, essas palavras, elas refletem cada vez mais o orgulho e exuberância então do rei. Isso aqui não é tudo para o meu poder? Não é tudo para a minha glória? Mas quando Daniel diz assim: olha, aceita o meu conselho, ele falou assim: ó, tem misericórdia dos pobres. É que na verdade Nabucodonosor não estava preocupado com a classe mais baixa, a classe mais pobre. Nabucodonosor estava preocupado mais, olha, com dinheiro. E então o texto diz que falava aí do rei, quando desceu uma voz do céu, dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino,
serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Amém? Queridos, para Nabucodonosor ter que reconhecer a misericórdia, o poder do Altíssimo, foi preciso então que Deus retirasse ele do meio da raça humana. Foi preciso então viver condicionado junto com os animais, sem raciocinar como eu e você, para que ele pudesse reconhecer que o Altíssimo é quem domina. Talvez muito de nós, por causa da inteligência que Deus deu para cada um, há uns com mais, outros com menos, possa então se gloriar na força da sua sabedoria, na força do seu conhecimento, no seu poder aquisitivo monetariamente falando, talvez na sua forma intelectual, na sua formação, nos seus certificados. Mas se não reconhece Deus como soberano na sua vida, como um Deus que reina, de nada valerá então todos os, na verdade, certificados, todos os triunfos da sua vida, ou status que você talvez tenha passado ou almejado. Nabucodonosor, pela experiência e pela sua maneira de viver, não haveria ninguém na terra com tais recursos e glória como ele teve. E o seu reino foi passado. Mas entendemos bem, Babilônia era um império poderosíssimo, e no período então dos 7 tempos, você fica pensando, no período dos 7 tempos, que ele passa então dos 7 anos, ele sai fora, é expulso do seu império. Quem reina no lugar dele? Quem comanda agora, quem dirige agora o império babilônico? Talvez muitas das nações que estavam ao seu redor, que ficaram sabendo deste feito, poderiam imaginar o seguinte: agora é a nossa oportunidade, agora nós podemos então invadir o império, agora nós temos a oportunidade. Mas não. Diz então a história que Daniel possivelmente ficou cuidando dos negócios do rei, porque ele tinha sido elegido, ele tinha sido na verdade eleito como um dos comandantes, como um dos governadores, e ele tinha sabedoria e orientação de Deus para tal, obra e cargo. E nós entendemos que aonde Deus está, o mal não pode chegar. E nessa história tem o dedo de Deus. Então o inimigo não tramaria contra o império para desfazer então a ordem de Deus. Se o império babilônico deveria passar 7 tempos de devastação sem a presença do rei, e diz o texto ainda que a cepa, ou seja, as raízes da árvore não seria o quê? Cortada. Quer dizer que o reino voltaria a ser de quem novamente? Voltaria a ser de Nabucodonosor. Ele voltaria a dominar ainda, ou seja, Babilônia. Mas aqui, para nós finalizarmos, no versículo 37, é onde está agora, ou seja, como ele diz assim, o visto, o carimbo real de Nabucodonosor, entendendo e contemplando e colocando quem? O Altíssimo sobre o dos maiores.
Mas vamos ler aqui do versículo 35 até o 37. Quando ele diz assim, ó, e todos os moradores da terra são por ele o que reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, o que fazes? Tão logo me tornou o que? A vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinário que grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são o quê? Verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam, o quê? Na soberba. Queridos, aqui você agora pode contemplar uma mente totalmente edificada, totalmente transformada. Nabucodonosor, ele reconheceu a glória de Deus, ele reconheceu o poder de Deus, e ele então, aceitando o domínio de Deus, aceitando o conselho de Deus na sua vida, ele pode então, naquele grande dia, ao se levantar do pó da terra, ser achado entre o quê? Os salvos. Amém? Mas ele deixou claro que ele humilha a todos que agem com soberba, mas ele coloca, ou seja, ele exalta aquele mais humilde de coração. Que nessa noite nós possamos tirar dessas lições para nós a grandeza de um Deus todo-poderoso que reina em todos os momentos e em todas as áreas de nossa vida. E lembre-se de uma coisa, que da mesma maneira que Deus teve compassividade para com Nabucodonosor, restabelecendo o reino a ele, restabelecendo a grandeza, a glória, o seu resplendor, restabelecendo o seu entendimento, para que possam glorificar a ele, assim como ele fez, nós possamos também em tudo colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, lhe rendendo a glória, o triunfo e a majestade em nossa vida. Amém? E nessa noite eu faço a pergunta para você: está você disposto a colocar Deus na frente da sua vida em todas as coisas? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém?